Quando eu faço o tórax na posição de inspiração, o diafragma entra numa posição de expiração. Quer dizer o quê? Que ele inferioriza. Então, quando eu estou inspirando, você vai ter um crescimento do ângulo vertical, dos ângulos transversais, entendeu? Que é os oblíquos, né? E do ângulo anteroposterior. Então, são 3 ângulos que no momento de inspiração você tem que avaliar com muita precisão. Lembrando que isso quer dizer que é um movimento nosso que está relacionado ao sistema de comunicação do corpo. Essa é a minha visão. Então, quando eu faço uma inspiração, você tem um crescimento superior da região torácica e transversal também, e póstero-anterior, e você tem um crescimento longitudinal também, porque a hemiculpa diafragmática inferioriza. Devido à contração desses camaradas aqui, ó, que é o serrátil posterior, ele faz um movimento, principalmente nas 2 últimas costelas que estão soltas, de um movimento de inferiorização. Então, você tem um movimento de inferiorização dos arcos costais. Olha só que interessante. Devido à contração do músculo serrátil póstero inferior, a 12ª, ela posterioriza na inspiração. Você vai ter um aumento do diâmetro anteroposterior ou póstero-anterior. Você vai ter um aumento da horizontalização das costelas, porque elas ficam oblíquas, elas ficam horizontais. Devido aos músculos suspensórios, escaleno, esternocleidomastoide, peitoral menor, vai ter um crescimento anterior, principalmente os escalenos. E o serrátil posterior, junto com o diafragma, vai inferiorizar o gradil costal. Então, olha só que interessante esse processo. Observamos que o serrátil póstero inferior move-se a 11ª e a 12ª costelas para baixo e para trás, no sentido contrário das outras costelas. Entendeu? Então, as 6 primeiras costelas têm uma ligação óssea com o externo, que vai superiorizar. As 4 segundas têm a ligação cartilaginosa, que vão se afastar. E as 2 últimas têm uma ligação fibrosa, que vai descer e se recuar. Então, aqui você vê que você tem trações diferentes desse sistema. E, obviamente, que vai ter uma bolsa, um espaço pleural, que vai aumentar o diâmetro anteroposterior no momento de você inspirar. Os brônquios vão ficar constantemente também mais verticais e o pericárdio também vai ter um alargamento também do seu diâmetro anteroposterior. Então, nós observamos, mais uma vez falando, que as costelas inferiores já descem para aumentar o diâmetro vertical do tórax. Sacou? Então, é incorreto dizer que os músculos inspiratórios elevam as costelas e os músculos expiratórios abaixam as costelas. Isso não é certo. A frase mais certa, essa frase não é precisa, deveria ser substituída. Chama-se inspiratório todo músculo que aumenta o volume da cavidade torácica. E expiratório que diminui o volume da cavidade. E sim o volume, não os movimentos costais. Então, aí, né? Aí vai seguindo o nosso trabalho terapêutico. Legal isso aí, né? Então, o que é a sacada? Então, entenda, se você não estiver tendo também, pega esse código. Bloqueios constantes de 12ª costela, como o Luiz coloca, bastante, de manipulação, tem que avaliar o serrátil póstero inferior. Então, avaliar também ativações respiratórias e fazer um controle neuromotor do serrátil póstero inferior, tenho certeza que vai funcionar muitíssimo bem para a estabilidade. Muitas vezes, manipulando a costela, melhora, mas será que o serrátil póstero inferior está tendo a sua função significativa? Então, aí que vem a colocação clínica que eu quero fazer aqui. Deixa eu voltar aqui no slide. Só um minuto mais aqui, tô achando. Ó. Será que o serrátil póstero inferior não está fixando e não tendo controle motor de inspiração e expiração para a gente poder ter uma boa movimentação dessa 12ª costela?
Faz sentido isso? Então, é aí que está aquela conversa, querido. O cara, na boa, fundamentando todo o conhecimento que nós temos dessa porção clínica, fica indiscutível essa colocação da precisão de soberania de tratamento dos demais todos, e com todo respeito. Aí que você vê. Eu estou utilizando a metodologia de Busquet, na visão osteopática, na remodelação de tecido do Mackenzie. Então, Busquet, Mackenzie, osteopatia e PNF, cara. Então, é uma coisa muito diferente. É uma coisa muito completa, que é o que o raciocínio faz na gente. Legal essa visão, né? Então, obviamente, vale a pena avaliar se essa musculatura tem espasticidade, mas principalmente o sistema respiratório. Eu tenho que examinar se eu tenho movimentações, porque quando a gente entra no controle neuromotor, se eu tiver esse sistema em hipofunção, o sistema superior vai estar em hiperfunção. O Busquet coloca de hipoprogramadas e hipoprogramadas e superprogramadas, desprogramadas e superprogramadas. Eu sempre falei hiper e hipofunção, mas através de um sistema que não trabalha bem, vai ter o outro trabalhando em excesso, porque o corpo quer se adaptar. Mas não é um excesso só de mobilidade, da visão passiva até, da osteopatia e daquilo. É uma hipo ou hiperfunção, está relacionado ao processo de inibição neuromuscular. Então, a terapia manual é muito boa para tratar o sistema que nós falamos de controle de facilitações. Então, a terapia manual é muito bom para inibir sistema. Repadronização biomecânica, controle neuromotor, principalmente, é excepcional para tratar as inibições do sistema. Então, nós temos que examinar as inibições. Então,